Olá, meninas da Pintando e Bordando, espalhadas aí por esse Brasil afora. Hoje eu trago para vocês a história incrível da Lilia Bessa. Ela é do ateliê Crochê Te Amo. Pegada bem italiana, né, Lilia? Sim, sim. Então, para vocês, meninas crocheteiras de plantão, ela tem uma história incrível. Ela iniciou o artesanato com a avózinha, com a bisavó, correto? Isso, correto. Aos 4 anos de idade. Olha que incrível. Vamos lá conhecer a história da Lilia? Oi, pessoal. Meu nome é Lilia. Eu trabalho com crochê já há 3 anos, profissionalmente. Sendo que o crochê ele entrou na minha vida desde quando eu era bem pequena. Eu fazia companhia à minha bisavó e ela ficava o tempo inteiro com a agulha e aquelas linhas entrelaçadas entre o dedo, me contando alguma história, como historinha dos 3 porquinhos, entre outras histórias. E eu ficava sempre encantada observando aquela linha no meio do dedo dela entrelaçado. E eu ficava pensando, como é que ela consegue fazer isso, né? Aí um dia eu cheguei para minha bisa, pedi uma agulha emprestada e um pedacinho de linha, tentei colocar no meu dedo igual como ela fazia, mas não consegui porque a agulha machucava o meu dedo. E então eu acabei criando um jeito meu de segurar a linha e a agulha para conseguir fazer o crochê. Desde então eu comecei a fazer peças como sapatinho, sainha, e eu usava tanto nas minhas bonecas como também nos meus bichinhos de estimação, né? Com o passar do tempo eu fui desenvolvendo esse artesanato, sempre na observação. Todo o conhecimento que eu adquiri foi sempre na prática, foi de uma forma bem natural, como se ele já estivesse dentro da minha vida desde que eu nasci, indiretamente, né? E quando eu tinha 16 para 17 anos, por uma questão de necessidade financeira, eu comecei a fazer biquínis, croppedzinho e vendia para as minhas colegas e fiquei muito conhecida na minha região, onde eu vendi bastante. Foram 4 meses vendendo peças para o verão e eu consegui adquirir um dinheiro até mesmo para ajudar os meus pais, que estavam passando por uma crise financeira. Meu pai tinha falido, sem conseguir arcar com os compromissos que ele sempre arcou. Então eu consegui ajudar meu pai a pagar essas obrigações, né? E posteriormente o crochê voltou a ser só um hobby, porque eu fiquei me dedicando aos estudos para fazer faculdade, MBA, procurar um emprego baseado na CLT, né? Um emprego numa empresa boa, e foi quando eu dei essa pausa. E qual foi o seu contato, Lilia, com a Pintando e Bordando? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Porque a Lilia, ela foi professora durante um período de artesanato lá da Pintando e Bordando. Eu prestei serviço para Pintando e Bordando, se não me engano, por aproximadamente 1 ano. Tanto na loja de Campo Grande, quanto na loja de Nova Iguaçu. Na loja de Campo Grande, eu consegui até criar um grupo de alunas que se tornaram alunas fiéis, né? Eu brinco com elas, eu falo que elas foram meu legado da Pintando e Bordando, e eu conheci a Pintando e Bordando em um evento que eu participei, onde eu conheci a Marleusa, nossa professora de costura criativa, né? Criativa. A Marleusa e a Raquel ficaram encantadas pelo meu trabalho e eu pelo trabalho delas. Foi quando elas falaram do meu trabalho para vocês e eu recebi o convite para poder fazer parte da equipe de professoras. Você já dava aula antes, Lilia? Foi o seu primeiro contato de troca realmente com outras artesãs? Isso. E como é que foi essa troca para você? O que isso significou na sua vida? O que te trouxe de benefícios? Fala um pouquinho pra gente. Para mim foi maravilhoso, porque o crochê, as pessoas que me conhecem sempre tiveram uma impressão de ser uma pessoa muito tranquila, muito calma, muito paciente. E eu tenho certeza que o artesanato, indiretamente, sempre trabalhou esse equilíbrio emocional em mim. Porque problemas todo mundo tem. Exato. Ou financeiro, ou emocional, ou de doença na família. Sendo que, como eu sou... a minha família inteira, ela é de artesãos. A minha mãe confeccionava sapatos com o irmão, minha avó vestidos de noiva... tias que faziam bolos para fora, minha avó com tricô, minha bisavó com crochê. Então eu sempre estive inserida nesse meio do artesanato. Então automaticamente isso eu acho que aflorou em mim um equilíbrio emocional por conta do próprio artesanato.
E dando aula, eu comecei a perceber que muitas alunas que nos procuravam eram pessoas que estavam saindo de um processo depressivo, ou se sentiam muito sozinhas em casa e buscaram o curso para ser um momento de socialização, para ter um momento só para elas, algumas com tratamento até mesmo de câncer. E isso até me fez pensar, né, e me fez desejar mais para frente criar um projeto voltado para crochê terapia. Isso, porque eu tenho muita vontade de ajudar pessoas que precisam do artesanato em geral para encontrarem paz interior, equilíbrio emocional, principalmente numa fase difícil, como um tratamento de uma doença, ou um tratamento de um processo depressivo, ou até mesmo de separação. Porque com tudo que desestabiliza o nosso emocional, o artesanato em geral, ele faz com que a gente consiga focar. Eu também tive 2 filhos prematuros, e muitas pessoas não sabem, mas tem um amigurumi, que é um boneco em crochê, né? São todos aqueles bonequinhos em crochê. Dentre eles, tem um que é um polvo, e isso foi estudado lá na Dinamarca, que esse polvo, ele ajuda no desenvolvimento de crianças prematuras. Foi assim que se iniciou o amigurumi, né? Essa é exatamente a história do amigurumi. E isso me deixou mais encantada ainda com o amigurumi, porque como eu sou uma mãe e eu tive a experiência de 2 filhos prematuros e sei como que para mãe são esses bonequinhos. Na verdade, o polvo que é para tratamento de crianças que são prematuras, ele é até um pouco diferente. Os tentáculos dele têm um tamanho específico, existem regras na confecção dele, porque o bebezinho, ele acha que os tentáculos é o cordão umbilical da mãe. E isso faz com que ele se sinta dentro do útero. E eu fiquei encantada com aquela história, e isso foi o que me aproximou do amigurumi. Meu filho mais velho tinha aproximadamente uns 2, 3 anos quando eu fiz meu primeiro amigurumi, né? Porque eu senti essa necessidade, né? Então, meninas, da Pintando e Bordando, nós temos uma grande novidade para vocês. A partir de hoje, a Lília, da Crochê Te Amo, será nossa parceira aqui no nosso canal. Ela vai produzir peças encantadoras com super passo a passo, correto, Lília? Correto. E eu desejo muito que vocês tenham uma interação conosco para que eu possa ajudá-las. De acordo com as dificuldades que vocês forem tendo, é só dar um feedback pra gente, para que a gente possa atender todas as necessidades de quem estiver assistindo às aulas. Então, Lília, explica pra gente o que você fez para se reinventar, como aflorou o seu lado empreendedor na crise no seu setor, no seu ramo. Então, assim quando começou a pandemia, eu fiquei muito preocupada, até porque eu já tinha feito um investimento em mercadorias, eu dependia de algumas vendas para conseguir me organizar financeiramente. E de repente os clientes começaram a não cancelar as encomendas, mas pediram para não fazer naquele momento, que queriam ver como é que ficaria a situação no país para fazer posteriormente. Então eu fiquei no vermelho. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita fé. E eu sempre achei que Deus sempre foi um parceiro de vida. E as coisas sempre dão certo no tempo dele. Então eu pensei, como é que eu posso fazer para chamar a atenção dos meus clientes de uma forma positiva, para trazer clientes novos, já que os meus clientes existentes não estão comprando comigo no momento. Foi quando eu pensei, vou fazer tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer e que eu não recebi encomendas. Então eu comecei a fazer amigurumis, peças que para mim são peças encantadoras, e eu pensei, eu quero encantar meus clientes para que, mesmo que eles não possam comprar, para que eles possam mostrar para os amigos, para os colegas, para eles compartilharem e para atrair pessoas novas. E então comecei a fazer peças diferentes. Eu tenho 2 filhos, mas eu sou apaixonada por menina. Eu pensei, se eu fosse mãe de menina, o que eu poderia fazer? Aí tem uma bonequinha Me Too, que é muito requisitada pelas mamães, e eu pensei, vou fazer essas bonequinhas em crochê, que elas vão chamar atenção. Vou fazer lhama, vou fazer ursinho, vou fazer não sei o quê. E fiquei lá presa no meu universo de artesã, só confeccionando. E de repente, aquele meu pensamento que fazendo peças encantadoras iria atrair novos clientes para mim, deu certo.
eu vendi praticamente todas as peças que eu confeccionei, e além das peças que eu confeccionei, eu consegui fazer outras peças. E uma cliente aqui da minha região, que eu sou de Duque de Caxias, ela me encomendou um tapete que ficou maravilhoso. Ela tirou uma foto maravilhosa, postou no Instagram dela, tanto de trabalho quanto no pessoal, e de repente começou a várias pessoas que tinham pessoas ligadas a ela, pessoas que que confiavam no gosto dela, começaram a me procurar. Eu até brinquei com ela, eu falei que ela foi o meu coelhinho da sorte, pé de coelho da sorte da pandemia. Porque quando eu pedi a Deus para que ele pudesse me dar direcionamento, ele me levou até ela. Eu até brinquei com ela, eu falei assim, você foi uma cliente que Deus mandou para mim. Exatamente. Porque o artesanato, ele é muita indicação. Por mais bonita que seja a peça, quem compra quer comprar em alguém que confia. E na época da pandemia, muitas pessoas me procuraram dizendo que estavam com receio de comprar de qualquer pessoa por conta da pandemia, por conta sem saber se a pessoa poderia estar doente, infectada, confeccionando as peças, porque até isso teve essa preocupação, esse preconceito. É muito importante você indicar o seu trabalho, principalmente no Instagram, que é um meio que as artesãs vendem bastante. Mas quando você vê uma pessoa da tua confiança indicando um profissional, isso gera um retorno espetacular para o seu trabalho. Então vamos lá, galera. Postem, marquem as artesãs. Sim. Isso vai gerando, né, Lília? Nossa, é um ciclo. É um ciclo. É uma ajudando a outra. É uma corrente do bem. As artesãs têm que entender que nós não somos concorrentes. Exato. Nós somos parceiras, né? E que às vezes uma ajudando a outra faz com que o nosso segmento se fortaleça e que a gente consiga vender. Uma coisa muito importante também é a valorização do nosso trabalho. Dê valor ao seu trabalho, dê o preço justo ao seu trabalho. Muitas artesãs, com aquela preocupação da necessidade de vender, desvaloriza o próprio trabalho, e isso afeta toda a rede de artesãs, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não está colocando ali no produto tudo que ela deveria colocar na hora do orçamento, na hora de orçar o produto, né? Por exemplo, a despesa que ela tem para comprar a mercadoria na loja, ou o frete que ela paga, a luz que ela utiliza para poder confeccionar a peça dela, o tempo dela de trabalho. Então as pessoas ainda têm aquela mania de confeccionar uma peça e querer colocar um valor a mais ou 2 valores a mais em cima do que gastou, em cima só do material que foi comprado. E não é assim. Exato. Esse não é o cálculo. Fora do país, o artesanato, ele é visto como uma peça de um artista. É um trabalho valorizado. E eu desejo muito no futuro ver que os brasileiros têm essa visão também, né? Não olhe para o nosso trabalho como se fosse um trabalho sem valor, né? Um trabalho que foi feito industrializado numa máquina. Não, é uma pessoa que está confeccionando aquela peça, onde ela está disponibilizando o tempo dela, o amor, o carinho, a dedicação. Porque a artesã, ela coloca todo o amor dela naquela peça. Então o cliente final, né, quando ele recebe o nosso produto, ele não tem conhecimento disso. Que aquele produto às vezes foi feito e refeito para que a qualidade do produto fosse a melhor possível, para poder agradá-lo, encantá-lo e estar dentro das expectativas dele, né? Perfeito. Então é isso, meninas. A gente fica aqui, se despede. Mas breve, muito passo a passo, muita coisa bacana. Para quem quiser, a gente vai deixar aqui o Instagram da Lilian, tá? Tem coisas fantásticas, peças maravilhosas para que vocês possam se inspirar. E breve, muito passo a passo, muita coisa bacana, muita dica, precificação. A gente pode pincelar também, né, Lilian? Falar um pouquinho para as artesãs, dando dicas também de empreendedorismo. Então aqui na Pintando e Bordando, no nosso canal, vai ser completo. Fiquem ligadas, sigam, curta, compartilhe e até a próxima. Um beijo maravilhoso para vocês.